Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Comunitária Aliança. É com muita alegria e muita satisfação que voltamos mais uma vez com mais um podcast. Hoje já é o segundo e com muitas atividades, muita correria e como é bom levar até vocês muita informação, muita alegria também. E hoje nós estamos aqui em primeira mão agradecendo ao Supermercado Amigão pela sua colaboração nesse podcast. É isso mesmo, né? Recebemos guloseimas, salgadinhos, então, para a realização desse podcast. Um grande abraço para o Dote e a Preta lá do Supermercado Amigão, então, pela doação dos salgadinhos, que são deliciosos, porque eu já provei, com certeza são maravilhosos. Vale a pena dar uma passadinha lá no Supermercado Amigão. E hoje estamos, então, recebendo o presidente da Associação Cultural Guaraniense, aqui de Guarani das Missões, o presidente, senhor Clóvis Pchitinski, e também estamos recebendo o associado, dançarino e de N atividades, o senhor Vinícius Fidricheski. Eles que vão nos contar tudo e mais um pouco da associação. Fiquem ligadinhos, nos acompanhem. Se você quiser fazer algum questionamento, alguma pergunta, tá liberado lá no Facebook, isso mesmo. Vamos dar então o nosso boa noite ao nosso querido amigo Clovinho, né? O apelido Clovinho, né, Clóvis? Boa noite. Boa noite, Júlcio. Boa noite, amigos ouvintes aí da Rádio Aliança. Uma grande satisfação estar junto nesse podcast aí, trazendo as informações e todas as atividades aí que a gente realiza dentro da nossa Associação Cultural Guaraniense para toda a nossa comunidade guaraniense. Juntamente com meu companheiro Vinícius, né? Ele que é que idealiza os projetos junto conosco, né? Junto com toda a sua família, nosso dançarino, nosso apoiador aí. E hoje a gente veio aí trazer um pouquinho do nosso cotidiano, o trabalho em prol à cultura e com certeza todas as atividades que a gente realiza em prol à cultura polonesa e também dentro da Associação Cultural. Muito bem, Clóvis. Queremos dar o nosso boa noite ao nosso Vinícius Fidricheski, né? De longa data, conhecidos, amigos. Boa noite, Júlce. Boa noite aos ouvintes da Rádio Aliança, às pessoas que nos assistem pelo Facebook. É uma satisfação imensa poder participar desse podcast junto com meu amigo Clóvis, minha parente Júlce, né? Estamos aí para trazer algumas informações, novidades a respeito do que tem acontecido na nossa entidade aí no decorrer desse último ano, né? Tak, i ty byłeś dużo w Polsce, no nie? No tak, jak mówiłaś po polsku, to spróbujemy rozmawiać po polsku Tak, też. troszeczkę, Byłem już parę razy w Polsce i w tym roku byłem i była najważniejszy raz w Polsce, bo w tym razie poznałem i byłem w miejscu, gdzie moje pradziadki mieszkali w Polsce. Poznałem to dobrze. miejsce. Mas, Vinícius, eu quero te convidar daqui uns dias para um podcast especial, para falarmos, então, das tuas viagens maravilhosas, que a gente acompanha sempre, né, através das redes sociais. Mas hoje, Vinícius, tu vai contar todos os segredos depois, né, da Associação Cultural Guaraniense, tá bom? Daqui a pouquinho. Podemos marcar, sim, com certeza, mas todos os segredos é um pouco demais, digamos assim. Brincadeira. Sim, a gente sabe. Clóvis, a Associação Cultural Guaraniense, ela já tem bastante tempo aqui em Guarani das Missões. Gostaria que você nos colocasse como surgiu a ideia de ter essa associação cultural, quem foi o primeiro presidente. Assim, a questão da nossa associação cultural, a questão da fundação da associação, ela vem em meados aí dos anos 90, anos 2000 aí, com a trazida do grupo folclórico para a cidade de Guarani das Missões. Então, os primórdios se iniciam na linha Bom Jardim, anos 70, né? A gente tem o histórico aí em meados dos anos 70, então, essa formação da comunidade da linha Bom Jardim, juntamente com a comunidade em si da cidade, a formação do primeiro grupo folclórico polonês em Guarani das Missões, chamado o Grupo Foga Polo.
Em meados dos anos 70, então, se teve então essa constituição então do primeiro grupo folclórico Fogo Apolo, né, juntamente com as irmãs da época que constituíam então a comunidade da linha Bom Jardim, juntamente com a comunidade que trabalhavam e começaram esse fomento de trazer a integração Fogo Apolo, a questão do folclórico, do folclore polonês e também sobre as tradições gaúchas, né? Sim, então sim. se teve esse anseio naquela época, né? Então de fazer essa mesclagem entre a cultura polonesa e a cultura gaúcha, então se dando o nome assim de Fogo Apolo. Diversas pessoas da comunidade participaram, né? Comunidade ali em Bom Jardim. A gente cita aqui também o ex-prefeito Antoninho Gunchorkiewicz também, que na época a gente tem essa história que ele foi um dos idealizadores, juntamente com esse grupo da comunidade que fomentou essa iniciativa. Então, desde lá se iniciou então o primeiro grupo folclórico em Guarani das Missões Fogo Apolo. E nesse envolvimento, diversas conquistas, diversas apresentações, diversas atividades fomentando a cultura polonesa, desde a língua, desde os cantos, desde também da questão do próprio folclore em si, né? E o tempo se passou. Em meados, então, dos anos 2000, aí, os anos 90, a gente tem, então, esses relatos aí que, na vinda, então, do Fogo Apolo para a cidade de Guarani das Missões, a gente foi se constituir Sociedade Cultural Guaraniense, assim mantendo o grupo folclórico polonês Águia Branca. Então, primeiro nome Fogo Apolo, e depois nessa transição para Guarani das Missões, para a cidade, então veio o nome Grupo Folclórico Polonês Águia Branca, trazendo então a constituição então de uma entidade, né, formada aí pelos munícipes de Guarani das Missões, né, munícipes, lideranças aí da comunidade, que se formou então a Sociedade Cultural Guaraniense, e logo após então se iniciou também os trabalhos aí da construção da Casa Polonesa, né. A gente tem indícios aí de muito trabalho comunitário, muito trabalho e envolvimento da comunidade guaraniense para se ter a primeira casa típica polonesa. Nesse sentido, né, a gente tem esse histórico de vir da comunidade em si se integrar, de muitas doações, de muito trabalho gratuito, também com um grande subsídio aí da Expo Nota Polska, uma verba então que na época se conseguiu via consulado e via Polônia, né, nossa pátria-mãe, e hoje a gente está aí então, no ano 2023, após 56 anos de história, de muita luta, de muito trabalho, de diversas pessoas da nossa comunidade guaraniense que se fizeram presentes, que participaram e se integraram nessa cultura tão bonita, né? Hoje eu tenho 23 anos, eu acho que a gente eu sou, lógico, o presidente da entidade, o mais novo da comunidade, né? Participei como dançarino em meados aí de 2014 até 2019, por aí. Fui dançarino e hoje, juntamente com toda a nossa equipe, a gente está à frente da entidade, proporcionando muita cultura, levando aí os conhecimentos dos nossos avós, de toda aquela herança que os nossos antepassados nos deixaram, né? Trazendo então esse envolvimento cultural e com certeza evidenciando o Grupo Folclórico Polonês Águia Branca e também a Associação Cultural Guaraniense, né? Que história bonita, né, Clóvis? Isso são histórias, e como é bom resgatar tudo isso. Tantas e tantas pessoas que se envolveram na época. Você teria mais ou menos o número de associados, os primeiros associados? Na época, sim, era o professor Lauro Luiz Marmilit, né, que foi um dos primeiros presidentes e também que contribuiu juntamente com essa criação, essa fundação então da nossa entidade, né. Era o grupo, a comunidade guaranense. Então, sim, a gente não pode falar em números, mas sim a comunidade guaranense se integrou naquele movimento, desde os primórdios na linha Bom Jardim até a vinda para a cidade. Em si, no nosso estatuto, a gente tem como todos os associados toda a comunidade guaraniense, né? Claro, conforme a gente teve a modificação aí estatutária, algo que vem de cima, né? Sim. Hoje uma associação se mantém com os seus sócios e com as atividades que ele se regem, né? Mas a gente leva a princípio aí que toda a comunidade guaranense são nossos associados e são nossos parceiros culturais e parceiros também do Grupo Folclórico Polonês Águia Branca, né? Me diz uma coisa,
Então, para mim, hoje, fazer parte da Associação Cultural, com esse novo estatuto, quais os principais requisitos? Requisitos: ter disponibilidade, querer ajudar a nossa entidade. Ser voluntariado, né? Hoje não se tem nenhum requisito específico, né, para participar junto conosco, né? A gente, daqui a pouco o Vinícius pode falar um pouco, a gente tem o folclore, né? Folclore na questão das danças típicas, a gente também tem fomento de língua polonesa, de aulas de língua polonesa, também com subsídio direto da Polônia, que a gente tem essa verba, juntamente com projetos da professora Margena, nossa professora que veio da Polônia, está também dando todo esse suporte, ela é muito importante também nesse trabalho em prol da cultura, e a nossa comunidade guaranense fica-se convidada a participar, a se integrar junto conosco, participar da nossa entidade e com certeza fazer essa integração aí, levando acima de tudo o nome de Guarani das Missões da Cultura Polonesa para todas as regiões, né? Sim, com certeza. Mas, Vinícius, você, quando se tornou, então, parte da associação, você imaginou dessa granditude ou desse trabalho maravilhoso que ocorre junto à associação? Sinceramente, não. Até porque, como eu não estava a par do que realmente acontecia na entidade, eu não tinha conhecimento da grandeza que é a associação e o seu grupo folclórico. E o nosso início foi, digamos, de uma forma inesperada, né? No ano passado, nós estávamos no jantar cultural promovido pela entidade e teve a apresentação do grupo infantil do grupo infantil da associação, e a minha filha estava olhando e ela disse: pai, eu quero dançar, eu quero dançar, eu quero dançar. Até porque uma colega dela fazia parte do grupo e acabou levando ela a participar do grupo. Posteriormente, a gente já começou a se integrar com o grupo todo, né? Não só os dançarinos, mas o grupo da entidade, e surgiu a ideia de fazer um grupo adulto. Inclusive, a pessoa que sugeriu isso fui eu, para o marido da professora Denise, né, numa conversa informal, e aí ele conversou com ela conversou com os pais e demais integrantes, e a gente decidiu tentar formar um grupo juvenil adulto, né, para continuar mantendo o que se tem ao longo de toda a história da entidade, né? Sim. Então a gente começou a participar começou ali em janeiro, fevereiro desse ano, né? É bem recente, mas é recente, mas ao mesmo tempo intenso. Sim. Bem trabalhoso, bem gratificante. É gratificante, né? É um trabalho maravilhoso, com certeza, e nós assistimos, eu também, junto à Expocande, o sucesso, né, que foi a dança, né, a apresentação do folclore Águia Branca, que hoje tem quantos componentes? Hoje a gente tem 2 grupos, né? Tem um grupo infantil, mirim infantil, que tem em torno de 25 crianças, e o grupo juvenil adulto em torno de 20 dançarinos, né? Então, basicamente 50, em torno de 50 dançarinos. Sim, para ingressar nessas danças, tem limite de idade? Ou se você quiser pode participar? Limite não tem, né? Os iniciantes começam em torno de 3 anos e meio, 4 anos, sem limite, né? Até, inclusive, nós temos no nosso grupo um dançarino que deve ter aí em torno de 50 anos, talvez mais. Ah, mas 50 anos é uma idade boa, sim, né? Sim, mas contrastando com os demais, né? Nesse sentido que são... Sim. Nesse sentido. Porque até a dinâmica das danças, ela exige bastante, né? Exige bastante do físico. Porque os poloneses têm energia, né? Vigorosos, é isso mesmo. Então, as danças deles se tornam mais... E, assim, a questão de professores,
né? De repente o presidente coloca para nós a questão de professor de dança. Não é fácil você conseguir, né? Junto à nossa comunidade aqui. Precisa se buscar fora. Como essa? E até hoje de manhã estava escutando, aí estava nosso secretário Dieno, né, e também Sim. explanou para a nossa comunidade a questão dos instrutores, né, de danças, e além da nossa cultura, danças típicas polonesas, né, é uma dificuldade bem grande no sentido de você conseguir instrutores, professores para ensinar a dança polonesa em si, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem em Guarani das Missões o professor Samuel, que também trabalha as danças típicas polonesas, né? Também foi um dos participantes, dançarinos, professores também da Associação Cultural Guaraniense. Hoje presta seus serviços também a nossa co-irmã, né? E nesse envolvimento desde nosso início das atividades como diretoria à frente da Associação Cultural Guaraniense, a gente então começou com essa dificuldade de achar algum professor disponível que ensinasse as danças típicas polonesas, né? No entanto, a gente começou com diversas conversações, também o Eugênio e a Elizabeth Warpechowski, ex-dançarinos, ex-professores também, né, que nos deram um costado também no nosso início, a Nara de Curitiba, se não me engano, acho que né, Vinícius também deu um grande suporte para nós na época, a professora Mayra Lamaison, ex-dançarina também, deu um suporte muito grande para a gente, professora Rosane Kotleski, olha, prof. Janete, diversas pais, mães, deram um suporte para alavancar o que se diz dança. E depois, com pesquisas, contatos, e graças a Deus a gente tem esse histórico de 56 anos do Grupo Folclórico Polonês Águia Branca, no sentido que a gente não começou ontem, a gente tem uma caminhada, a gente tem uma grande bagagem. Nesse sentido, a gente conseguiu contato, então, em 2023, final de 2023, a gente conseguiu o contato, então, da professora Denise, de Ijuí, né? Professora de danças, instrutora, professora, trabalha também na etnia em Ijuí, né? Na Sociedade Polônia Karol Wojtyla. E nesse sentido a gente começou as conversações, as negociações, né? Sim, a gente então conseguiu abraçar então essa causa juntamente com a professora conhecendo a nossa história, a nossa bagagem, abraçou essa causa, abraçou esse projeto. Então, desde 2023 até os dias de hoje, né, a nossa professora Denise vem prestando um trabalho excelente no reforço e no resgate cultural das danças típicas polonesas, além de trazer aí a qualidade das danças para as nossas crianças, né? A gente tem até pegando a brecha do Vinícius, a gente tem crianças ali de 3 aninhos que estão dançando, estão se integrando, né? Sim. E a gente tem dançarinos aí de 50 anos, né, que também estão pegando, nunca dançaram na vida, mas estão aí se integrando, se dedicando e estão fazendo um espetáculo nas apresentações, né? A gente, como o bom polonês, a gente, como a Júlia falou, é um pouquinho forte, né? Viçoso. Viçoso. A questão do folclore em si, né? Elas são danças mais específicas de regiões da Polônia que retratam o cotidiano, retratam bem a história daquela localidade na Polônia, o que os antepassados faziam. Então isso é dança típica polonesa. E a dança típica polonesa em si, ela requer bastante trabalho e dedicação e, além disso, o físico, né, Vinícius? Mas não é nada difícil, não é nada que tudo com o tempo se pega. Eu tô pensando, né, em me inscrever lá pra dançar também, né? Fica aí o convite, o Júlio, Luiz né? Carlos Marmillet também, o Cauã né? também, né? Nós vamos todos lá. Todos bem-vindos, né? Com 50 anos, podendo, né? Por que não? Por que não, né? A gente vê outros grupos folclóricos aí da nossa região e até grupos aí do nosso estado que tem já pessoas já experientes, né? Pessoas já, não vou dizer de idade, mas pessoas assim experientes que dançam
E isso é o legal, a integração da criança de 2, 3, 4 anos, do adulto aí de 50, de 40, de 20, de 30 anos, que fazem esse trabalho tão bonito em prol do resgate da cultura polonesa e das danças folclóricas, né? Sim, sim. Vinícius, você tem mais ou menos o número de danças que vocês já têm junto ao protocolo de vocês? Hoje nós estamos trabalhando com 5 danças, né? Polones, Zachale Górale, Lahó Sandecki, Górał e Krakowiak. E Krakowiak, que é uma das mais usadas mais também, conhecidas, né? Mais conhecidas, mais populares. Isso entram as crianças também. Não, esses eu me refiro ao grupo juvenil adulto. As crianças têm outras danças específicas. Tem Jestem Muzykantem, tem um Krakowiak adaptado para eles, tem mais 2 ou 3 danças, ou até mais, que eu não me recordo o nome, né? Mas... Sim, porque leva tempo você decorar os passos, né? E ter aquelas manobras, né, polonesas lá junto às apresentações. Com relação a vestimentas, porque tudo isso é gasto, tudo isso é despesa, vocês têm auxílio também de projetos, né? Projetos realizados com a Polônia, o consulado, né? E os apoiadores também, os associados. Sim, a gente tem as vestimentas do grupo, que já havia de outras épocas, né? Porque cada dança tem... Exatamente. O correto seria cada dança de uma região com o seu traje específico, mas em virtude de dificuldade de conseguir os trajes e custos, né? Então, às vezes, a gente acaba dançando 1 ou 2 com o mesmo traje. Mas a gente tem... Até, inclusive, amanhã nós temos uma apresentação em Juí, na feira, que a gente vai utilizar um traje novo pela primeira vez, né? Então, que a gente está trabalhando para conseguir esse traje. E essa é a realidade, né? E você já costurou o botãozinho lá quando precisa também numa vestimenta polonesa? Ainda não precisei. Menos mal, né, Clavinho? Menos mal, ainda não estourou nenhum. Menos mal. E calçado é um dilema, né? Porque os pés crescem, porque muda a forma, estraga. Sim. Calçados com bastante frequência se tem adquirido, porque... As crianças crescem, aí um adulto acaba estourando uma bota, uma sapatilha da dançarina, então essa parte é substituída com mais frequência. Sim. Outra coisa bem interessante que a gente vê e que vocês trabalham muito é com a língua polonesa, junto à Associação Cultural Guaraniense. Inclusive tem aulas lá junto à associação. Como surgiu essa ideia? Eu sei que vocês iniciaram, então, pelo folclore, sim. Né? E hoje, então, estão também com a língua polonesa. Nessa questão, a gente, então, desde os primórdios, trabalhou com o folclore, né? E nessa iniciativa, né, de trabalhar a língua polonesa, além que Guarani das Missões já trabalha nas escolas, né? Já fui aluno da Rede Municipal de Ensino, já trabalhei muito com a... Exato, ty rozumiesz wszystko po polsku, tak? Tak. Não, a gente entende um pouquinho, a gente vai se defendendo, né? E em 2023, com, né, a Prof. Margena, né, vindo já antes do ano 2023, desde que a gente assume, então, a diretoria da Associação Cultural, ela vem nos ajudando no sentido de projetos. E hoje a gente também tem o Vinícius, juntamente com a sua família, que dá esse suporte, tem mais essa questão técnico da língua polonesa, já tem os conhecimentos e o Vinícius e a família dele já vem nos ajudando no sentido de encaminhação de projetos, no trabalho, desenvolvimento da nossa entidade em prol da cultura, tanto no folclore como também na língua polonesa. Sim. E a professora Margena, juntamente com a professora Natália, a professora Ivete, a filha também da prof. Natália, a Rosângela, né, vieram com
essa proposta, e nós também já tínhamos interesse em fazer aulas de polonês para as nossas crianças e abrir para a nossa comunidade guaraniense. Sim. E no incentivo da professora Margena, então, nesse trabalho espetacular que ela vem fazendo para a nossa comunidade guaraniense, aí, no sentido de busca de recursos aí da Polônia, a gente fez um lançamento de um projeto, então, para abrir a Escola Águia Branca, uma escola de língua polonesa junto à Associação Cultural Guaraniense para as nossas crianças. E a partir desse momento, desse projeto com um vínculo junto à Polônia, a gente conseguiu então recursos tanto para fazer o pagamento das próprias professoras, Sim, em si, a professora sim. Margena, a professora Natália, a professora Ivete, a Rosângela, para dar esse incentivo para elas passar todo esse conhecimento da cultura polonesa. E até eu acho que você também, né, Ju, se participou em cursos. Eu também estou formada formada, da né? URPEG, graças, né? Então, todo por trás disso tem esse trabalho, né, de ir atrás do conhecimento, de ter essa formação que vocês foram atrás, estudaram e hoje tem para passar para a nossa comunidade guaraniense, né? Então, nesse sentido, juntamente com a professora Margena e toda essa equipe, incluindo você também, né, tiveram então essa aprimoração, e a gente inicia a partir então de 2023 aí as aulas de língua polonesa, trazendo aí diversos recursos vindos da Polônia, com bolsas de estudos, valores para as nossas crianças, de incentivo, compra de livros, cadernos e também outros materiais que se ocupam nas aulas. E a gente veio trabalhando em 2023, 2024 com esses projetos, abrindo para a nossa comunidade guaraniense, e também agora há poucos dias, né, não dá para dizer um mês ainda, a gente com mais um projeto encaminhado via o trabalho da professora Margena, a gente conseguiu mais um recurso e abrir mais duas aulas, no sentido duas turmas, né? Duas turmas, turmas de língua polonesa. Participantes da Associação Cultural, do Folclore, e também para toda a nossa comunidade geral, né? São crianças aí de 5, 6 anos até 18 anos que estão se integrando. Não só exclusivamente para aqueles que participam do Folclore, não, mas sim para toda a comunidade guaranense. Toda a comunidade de jovens que queiram aprender a língua polonesa. Hoje a gente está disponibilizando para toda a nossa comunidade guaranense aí essas aulas, juntamente com a prof. Natália, com a prof. Margena, com a prof. Ivete, com a prof. Rosângela. Então está disponibilizando para a nossa comunidade aí esse recurso de aprender a língua polonesa, né, com recursos subsidiados aí do governo polonês. Clóvis, é fácil aprender o polonês? Não é fácil, não é fácil. Sabe que eu falando esses dias com o Fabrício Vikroski, uma pessoa maravilhosa, beijo Fabrício, eu sei que você está na escuta também, e eu não lembro direito da frase, mas é assim: sou herói, sei falar em polonês. Em polonês. Sei o polonês, né? Que legal. Você também é um herói? A gente sempre tenta se aprimorar na questão do polonês, né? Igual eu falei, a rede pública de ensino do nosso município trabalha muito a cultura polonesa e a língua polonesa nas suas séries iniciais, né, no ensino fundamental. Eu, né, pela minha idade, eu consegui ter essa experiência de receber também outros professores da Polônia que vieram até o município em diversas outras ocasiões. Me lembro da minha professora de polonês, a professora Ivani, hoje de Cerro Largo. Tem o professor professor Eduardo, que mora ali próximo à escola João Pchitinski, ele foi meu professor também de língua polonesa, né? E a gente tem essa recordação da época que a gente estudava, né? Então foram os primeiros poloneses com o primeiro contato, né, com a língua polonesa. O professor Eduardo dava a prova, na Escola São José dava a prova de língua polonesa, nós fazíamos, né, a prova, e para quem passava, tirava a média, acima da média, ele dava uma bala, um pirulito, né? Então acho que porque um pouquinho bochechudo, então ia bem, por né? causa do pirulito. Por causa do pirulito do professor Eduardo, né? Mas são lembranças que a gente leva para a vida, né? E é algo que a gente, além das aulas, a gente tem um vínculo familiar, né?
Meu pai, seu Clóvis Psitinski, juntamente com a família, a Ja, minha tam mãe, Clóvis Pirnos, né? é muito fui churto, ó. A gente teve também esse primeiro contato no vínculo familiar, né? E além das aulas, a gente sempre esteve envolvido com a cultura polonesa. E é muito gratificante, porque tem histórias que a gente vai levar sempre pro coração, igual dos primeiros professores, né? Que a gente se lembra, né? E hoje a língua polonesa é uma língua difícil de se aprender, mas não é impossível. Exato. E para ver como a língua polonesa abre portas, a gente pode ver que diversos jovens e pessoas do nosso município, através da língua polonesa, através do estudo da língua polonesa, participando dessas aulas, juntamente a Braspol também faz esse incentivo às aulas de língua polonesa, a Rádio Aliança, diversas outras entidades que fazem esse trabalho em prol da língua polonesa, tem verbas e tem subsídios da Polônia para esses estudantes ir para a Polônia e conhecer, Exatamente, né? São oportunidades. São oportunidades que a língua polonesa e essas aulas que a Associação Cultural tem, a Braspol tem, abrem essa porta de você conhecer a Europa e conhecer a pátria-mãe, que é a Polônia. O Vinícius aí tem uma vasta experiência nesse sentido e vem com a sua família nos auxiliando, né? A gente é novo de idade, né? Juntamente a nossa diretoria em si é composta por jovens, né? Da comunidade, são jovens mesmos que tiveram o primeiro contato com entidades, primeiro com o contato, quem sabe, com a língua polonesa, mas no sentido que a gente, ano após ano, foi adquirindo experiência e foi trabalhando, e está trabalhando arduamente para essa evolução. É uma evolução que é para a nossa comunidade guaranense, né? Clóvis, você jovem, você falou antes 23 anos? 23 anos. Meu Deus, né? É um guri. Oi, Tchá. tchá. Clóvis, você, hoje, com 23 anos, com toda a tua bagagem, porque já nós sabemos do quanto você é batalhador, né? E busca sempre inovar, buscar. Você sente a necessidade de aprender o polonês assim como você sentia quando você tinha seus 13, 14 anos? Sinto. Nessa questão, a gente vê em si próprio, hoje, até para o mercado de trabalho, você tendo o diferencial de saber o inglês, de saber uma língua diferente, até a gente tem, a nossa região é rica em etnias, tem etnia alemã, etnia italiana, diversas outras etnias que estão ao nosso redor, e que, querendo ou não, vem de berço, né? A importância de você, além de saber o português, né, que é a nossa língua do nosso país, saber outra língua, porque abre diversas portas, né, no sentido que o quê? Mercado de trabalho, oportunidades de você conhecer países e outras situações, né? Hoje a gente fala que a gente arranha o polonês, né? A gente não é fluentemente, a gente não fala assim bem, a gente entende um pouco, né? Igual o Vinícius já tem uma influência maior, já tem uma experiência maior, né? Mas algumas coisas você aprendeu comigo coisas, um tempo, claro, né? A gente teve essa participação. Esse contato. Alguma coisa a gente sempre aprende, né? Mas a importância de você adquirir o conhecimento de uma língua nova, falando em questão até de mercado de trabalho, abre muitas portas e é um diferencial que você vai ter, e esse diferencial é você que carrega com si próprio, né? Exato. É algo diferenciado. Quando a gente fala inglês, é a língua universal. Sim. Mas nós, Guarani das Missões e todo país onde existe a oportunidade de aprender novas línguas, em especial o polonês, precisamos agarrar, né? Porque ela realmente abre as portas. Eu quero mandar um grande abraço pro César Lapinski, pro Carlos Luiz Obalski. Mais pra cima lá nós temos mais pessoas, né? O Dieno de Voz, que esteve conosco hoje, um beijão, Bujac na Diena. Também nós temos mais um ali pra cima, que é
a Maria Ojenkowski, bardzo dziękujemy na wszystkich. Júlce, só fazer um comentário complementando a fala do Clóvis, da importância desses projetos de língua polonesa, o porquê. Eu falo por mim, pela experiência da experiência de vida, digamos assim. Eu aprendi em casa um pouco polonês quando criança, jovem, e depois não me interessei mais. Quando eu fui precisar, eu já não lembrava aquilo que eu tinha aprendido. Então, tem que ter uma continuidade. Não só no polonês, mas em qualquer língua que você for aprender, se você não tiver uma continuidade, praticar, infelizmente, não vai fluir. Isso, né? e tu sabe, e eu vejo assim, o quanto é importante que vocês, todas as entidades aqui, associações de Guarani das Missões que buscam essa questão da valorização e do trabalho da língua, quanto é importante. Nós, as escolas municipais, estamos trabalhando, mas é 1 hora a aula. Então é muito pouquinho, as crianças não conseguem assimilar, porque nós sabemos, né, que o primeiro aninho ele está aprendendo, inclusive, o ABC em português. E quando nós falamos em polonês já é mais difícil. E por ser um tempo muito curtinho, é muito importante, então, que os pais que nos acompanham coloquem seus filhos junto a essas entidades que trazem professores, né, para trabalhar a língua, fortalecendo ainda mais. Exatamente. Né? Extremamente importante dar essa continuidade digamos, na prática, na fala, né? Na conversação. Na conversação seria o termo mais porque hoje, mais correto. Inclusive tem muitas pessoas já de idade, né, poloneses que não sabem, não lembram mais, porque já a miscigenação em casamentos também, né? Tem o alemão, tem o polonês, tem o italiano, tem tudo junto aí na família, então às vezes se perde um pouco. Mas é muito importante, né, que se volte um pouco mais a todas as culturas. Se eu sei falar o polonês e você o italiano, vamos aprender as duas. Quanto é importante para a nossa bagagem. Vocês lá, junto à entidade de vocês também trazem cursos importantes, né? A gente vê que a Kariane Modelski vem seguidamente também dar cursos. Também são projetos. Sim, são projetos que são encaminhados via consulado, né, com apoio financeiro do consulado, que nos últimos anos ela tem vindo ensinar a parte do artesanato. Né? Bordados, assim, não vou me recordar todos, mas bordados... Pisanki. Jak to... Vitinanki, isso, tem outros, mas eu no momento não Sim, ela me recordo. Mas tem se trazido com bastante frequência, até se tem outras ideias para o futuro, né, com outras oficinas. Então tudo está sendo preparado para os próximos meses, aí para o ano que vem, novidades surgiram. Oh, delícia, adoro. E me dizem uma coisa, vocês têm aqueles pratos típicos poloneses também dentro da associação, né? Vocês têm as pessoas que fazem lá, ou vocês terceirizam? Nós, nesse sentido, além, usando também a fala do Vinícius na questão da Kariane e esses projetos que a gente tem junto ao consulado polonês, então é um trabalho e é um vínculo que se tem, né, com o consulado ao trazer então esses cursos de artesanato polonês. A gente tem diversos anseios que a gente já está projetando esse ano para o ano que vem, de trazer outras modalidades de cursos aí para contemplar a nossa cultura e a nossa comunidade guaraniense. E um dos nossos interesses, né, Vini, com toda a equipe, é fazer, juntamente com a Associação dos Clubes de Mães, né, a Associação também dos Artesãos de Guarani das Missões, a gente já tem essa conversação, e até com o Vini também, com a família que vem trazendo esse suporte na questão dos encaminhamentos de projetos, né, a gente tem um anseio de trazer a questão da culinária.
Hoje, todos os pratos que a gente idealiza em eventos, como também no roteiro Polski Ser, essa grande iniciativa na questão do roteiro turístico, de mostrar a essência de Guarani das Missões, mostrar o que Guarani das Missões se tem de potencial culturalmente, né? A gente iniciou então com a questão do café da manhã, né? Onde a gente foi adquirindo experiências, trazendo aí o café colonial, né, o café que se vem do polonês, pratos, bolos, que a gente tem receitas aí que vêm da Polônia, e todos esses trabalhos e esses pratos que a gente faz, tanto no nosso portfólio da questão do roteiro Polski Ser, que é o café da manhã, e a gente também trabalha na questão do almoço. Hoje a gente também, a gente tem entidades com a Brasol, também tem restaurantes que trabalham também a culinária polonesa. Esses trabalhos e esses pratos são feitos para os próprios pais e mães dos nossos dançarinos. Um que aprendeu com a avó, vem a avó de casa, ensina como se faz uma charnina, algo no sentido do pirogue, uma receita de pirogue. Então, todo esse envolvimento e a questão dos práticos típicos e esse trabalho é realizado por todos os participantes da associação. E a maioria das vezes são a nossa diretoria e pais, avós dos nossos dançarinos que nos auxiliam, né, com essa questão dos pratos, né? E falando em Polski Ser, o café da manhã da Sociedade Cultural Guaraniense, não é muito legal, porque quando você chega e vê aquela imensidão, tu não sabe o que comer primeiro, né? Então, você desce para levar para casa também um pouco. Essa é um diferencial, e a gente trabalha para receber bem o nosso turista, né? Sim. Hoje, Guarani das Missões, ele é totalmente pertencente e dependente da questão da agricultura, da questão da economia local, né? E a gente sabe que esses últimos anos, aí, frustrações de safra, questão de secas, questão de enchentes, aí, isso vem afetando a economia da nossa cidade. E é o nosso carro-chefe, e sempre vai ser, né? Sim, e a questão do turismo que o Guarani das Missões está tentando implementar, e já está implementado, e já está... A gente já está colhendo frutos da questão do turismo. É uma segunda porta, é uma segunda via para a economia, para o fortalecimento da economia do nosso município. É a economia que vem do agricultor, da agricultura familiar. A nossa região toda ela é agrícola, mas também a nossa região é rica na questão cultural, questão turística. A gente tem aí diversos municípios que têm uma gama repleta de atrações culturais, de etnias, e Guarani das Missões tem um potencial muito forte. E nós, como associação, a gente tem esse trabalho junto, né, com todas as entidades polônicas do nosso município, e não polônicas também. Também a Comunidade Fratelli d'Italia faz um trabalho excepcional também na questão da cultura italiana, o Vilmar Perso na questão da cultura sueca, questão dos portugueses, diversas etnias que hoje nos arrodeiam na nossa comunidade, né? É um trabalho fantástico, e a gente mostra Guarani das Missões no seu potencial, né? No seu potencial de cultura, gastronomia, religiosidade e diversos outros anseios que a gente explana tanto para a nossa comunidade guaraniense e também para os visitantes. A gente recebeu, então, esses últimos dias aí, né? Faz um tempo aí, pessoas que vieram do Paraná. Sim. Vieram para Guarani das Missões, saíram do Paraná, muitas vezes assim, mas o que esse povo veio, saiu do Paraná, mas vieram conhecer Guarani das Missões, e essa reciprocidade, e essa no sentido de você tratar o turista bem, ou até mesmo tratar um familiar que vem de uma outra cidade para Guarani das Missões, mostrar o potencial que o Guarani das Missões tem, é o diferencial. Tanto quanto que esse grupo do Paraná está de presença confirmadíssima já para a 17ª Polfest, já no ano que vem. Eles vêm com todo o grupo de volta. E além deles, várias outras pessoas do estado, do país, o pessoal da Argentina vem para Guarani, vem conhecer os nossos costumes e vem conhecer a nossa querida comunidade, né? Sim. É muito bom, né? Inclusive eu conheci o pessoal do Paraná, pessoas maravilhosas, e que bom, né? Que bom que vieram. Vinícius,
Polfest. Vamos começar então, já que ele tocou no assunto da Polfest, me deu aquela coceirinha, né? Eu gostaria de saber assim, como estão os preparativos? Já estão trabalhando, já estão se encaminhando então rumo à Polfest? Sim, os preparativos estão a mil, digamos assim. Várias comissões estão trabalhando com muita intensidade para que possamos no ano que vem realizarmos a Polfest. Sim. Né? Agora, no início, até final do mês de novembro, se está trabalhando bastante, juntamente com o presidente Paulo Stasiak e os demais membros da Comissão Central, focado no baile de escolha das soberanas, né, que será no dia 22 de novembro. Então, esse agora, no momento, se está trabalhando bastante com as candidatas, né, a Comissão Central e Comissão Social, né, estão trabalhando bastante com elas. Sim. E a nível Associação Cultural Guaraniense, como estão os preparativos então para Polfest? Então, Júlio, a nossa entidade em si, né, é a idealizadora, né, desde Sim. a primeira Polfest, juntamente então com todas as administrações e toda a nossa comunidade, né? A nossa entidade em si, juntamente, e a gente não faz, a Polfest não se faz com uma pessoa sozinho, né? Se faz com um complemento de toda a força da comunidade guaraniense, do querer da comunidade guaraniense, né? Então, a Associação Cultural Guaraniense, ela é promotora, então, mais uma vez, a 17ª Polfest vem com esse histórico de ser a promotora, juntamente com entidades parceiras e com toda a comunidade perante essas 17 edições, né? A gente, então, vem se preparando, né? A gente vem, então, com um trabalho juntamente com o presidente Paulo, que vem com a equipe muito Ativa. Né? O presidente Paulo aí com a sua experiência, vem com essa nostalgia de trabalhar. O presidente Paulo aí vem cada dia, né, Vini? Ele manda um recado para alguém, ele está trabalhando arduamente. E esse trabalho é em prol da feira, é em prol da Polfest e em prol da nossa comunidade guaraniense, que a gente está com uma grande expectativa para o ano que vem. De 21 a 24 meses de maio, então, a 17ª Polfest. E nós, da Associação Cultural, também estamos nesse preparativo, né? Estamos nessa nostalgia e nesse empenho da questão de divulgação, na questão de organização, na questão também de encaminhamentos de projetos, né? Que hoje a gente, em âmbito tanto de município, estado e país, a gente tem muitos recursos que vêm de entidades do estado aí, para subsidiar, então, feiras, né? E a gente, então, está trabalhando nesse sentido também, junto ao Moisés, a toda a comissão de projetos, fazendo esse encaminhamento para conseguir esses recursos e, com certeza, para a gente fazer uma belíssima de uma festa, além da divulgação, né, Vini? Que a gente já, então, desde o mês de agosto, quando teve a primeira reunião, a gente já começou, então, os trabalhos, né, junto com toda a comunidade guaraniense, né, a todos os munícipes que já vêm fazendo essa divulgação. Já agora, mês que vem, no próximo dia 22, ali, a gente já tem a escolha das soberanas, as nossas candidatas lindas, né? São 13, são né? 13 candidatas, né? Difícil. São 13 candidatas ali que estão trabalhando, estão se esforçando, estão trabalhando e conhecendo e se aprimorando mais e conhecendo a cultura polonesa e conhecendo ainda mais o Guarani das Missões. Então, para o dia 22 aí com a banda Champion, né, escolha das soberanas da 17ª Polfest Internacional, né? Que maravilha, que maravilha. E nós, claro, da Rádio Comunitária Aliança, né, Cauã, estaremos lá, bailando 2x2 também, né? Por que não? Para nós, é muito importante, né, que vocês nos coloquem também com relação a... Vocês terão pirogue lá na associação também, ou vocês não vão trabalhar com a culinária? Na Polfest. Na Polfest, a gente então tem um projeto, né? Mas claro que a gente então tá estudando essa possibilidade, né? Hoje a Casa Polonesa, a nossa sede, ela é um ponto onde que as feiras
utilizam para reuniões importantes, encontros das lideranças, das autoridades, Sim, né? geralmente os prefeitos, né, a reunião da A MM, gente tem então esse espaço lá específico para recepcionar todas essas comitivas e todos os visitantes, né, que vêm a Guarani das Sim, Missões sim. em épocas de feiras, né, tanto como o Pofest, tanto como o Facir também, e a gente está com esse anseio também de criar um espaço junto à Casa Polonesa ou até mesmo algum espaço junto à feira, junto ao parque, em fazer como diz o outro, um lanche, pratos típicos aí, e fazer essa integração e usar um pouquinho também do nosso conhecimento e usar um pouco também dos nossos pais, o conhecimento dos nossos pais, dos nossos dançarinos aí, em prol à feira, em prol também à gastronomia, né? Sim, até porque terá também espaços, né, Sim, de sim. venda também. E a maioria das pessoas aguardam muito pirogue e charnina, né? Sim, sim. Isso é uma coisa assim. São os pratos mais procurados, né, pratos chefes e aí, a né? patinha de pato ainda, Também, né? A também. patinha de pato na charnina. Muito bem. Eu gostaria assim de saber se vocês têm mais alguma coisa a complementar com relação a todo esse trabalho maravilhoso que vocês desenvolvem. Vinícius, talvez um chamamento aos jovens, né? A gente sabe que vocês estão abrindo mais turmas para as aulas de polonês, por ser já uma turma enorme, né? Sim, a gente sempre estende a todos os membros da comunidade, não só, que nem o colega Clóvis falou, aos associados, né, mas a toda a comunidade guaraniense que tiver o interesse em participar não tão somente das aulas de polonês, mas também quiser participar do grupo folclórico polonês Águia Branca, estão sendo convidados, elas estarão de portas abertas, serão bem recepcionados e farão parte dessa equipe maravilhosa que a gente trabalha hoje, né? E a expectativa é, cada vez, conforme as pessoas vão vendo o resultado dessas ações, mais pessoas nos procuram para participar, usufruir desses benefícios que a nossa entidade proporciona à comunidade guaraniense. Sim, sim. Clóvis? Júlio e Vina, então, é uma grande satisfação e a gente, em nome da associação, né, Vini, o Vini meu parceiro aí, e a gente é gratificante que através do convívio e da cultura polonesa eu conheci um grande amigo do peito, juntamente ele e toda a família dele, né? A gente tem uma ligação muito forte nessa questão e a gente teve esse vínculo, né, Vini, através da cultura polonesa, através do folclore. O folclore não é algo que você, eu vou para dançar, não, tu vai para... É um atrativo para você, é uma família. Além de você conhecer amizades novas, de você conhecer sobre a cultura em si, é um grande trabalho de desenvolvimento de si próprio. Exato. A questão do folclore, a questão das músicas, a questão de idiomas diferentes, esse é o sentido de você participar de uma entidade e o incentivo de você dançar. Clóvis, mas eu não gosto de dançar, mas eu gosto da folia de vocês. Uhum. Vem lá, a gente tem aulas de polonês, a gente tem o grupo que a gente se encontra lá, com todos os pais, toda a diretoria, a gente tem diversos projetos, a gente tem então diversos eventos que agora nesse trabalho em prol ao Polfest, o Roteiro Polski Sérgio, a gente vai para outros municípios fazer divulgação. A gente estava com a comitiva, né, Vini? Uma comitiva muito ativa na Oktober, 19ª Oktober em Cerro Largo. A gente foi com a nossa comitiva, foi com os dançarinos, foi com o pessoal da administração municipal, então a gente fez a festa. Isso é o legal de você ter o convívio da entidade, né? E a gente fala, né, explorando para a nossa comunidade guaraniense, hoje a gente é um grupo de jovens, é um grupo de uma gurizada jovem, adulta, que cada dia que passa aí vem adquirindo mais conhecimentos. A gente tem as nossas virtudes, tem também os nossos defeitos, mas igual a gente é uma família. A gente sempre bate ideias, debate sugestões de como você pode melhorar, de como você pode usar de uma situação, fazer diferente para que toda a comunidade se integre e os nossos participantes em si da associação se integrem junto e trilhem esse caminho junto conosco, né? A gente
a gente, falando de mim, da nossa equipe, a gente se sente muito feliz que a gente entrou no meio da 16ª Polfest, em meio do Vucu Vucu, No susto, né? No susto. A questão na época, o ex-presidente Mogar teve um chamamento aí de um concurso, acho que no Maranhão, se não me engano, então eu era vice-presidente, daí assumi no meio daquele vucu-vucu, depois a gente, né, com a calmaria, depois da 16ª Polfest, a gente foi trabalhando, conhecendo, foi se aprimorando, foi se aperfeiçoando. A gente hoje também não é perfeito ainda, né, Vini? Mas a gente está em busca de fazer tudo melhor, de fazer um trabalho em prol da cultura e um envolvimento onde que a gente agregue e abrace e convide a toda a nossa comunidade, não só guaranense, de toda a nossa comunidade regional que queira conhecer, queira prestigiar, sinta-se convidada a vir para Guarani das Missões, a se integrar à Associação Cultural Guaraniense, né? Muito bem, Clóvis, eu vi em todo momento você falando da equipe, falando de apoio, de coleguismo, né? Isso. Na troca de ideias, e é isso que é uma associação. Isso. Então, parabéns ao trabalho de vocês, onde não se resolve sozinho, né? Sim. Tem toda a equipe para tomar as decisões. Agradecemos imensamente a participação de vocês, nos sentimos agradabilíssimos com a presença de ambos. Foi muito bom conhecer um pouco mais da Associação Cultural Guaraniense. E sabemos que o povo que está lá em casa também está pensando, eu vou participar com certeza, não só das aulas, mas do folclore e também da associação. Quero mandar também um abraço para o Jackson Charles Pavoski, bardo de Encoia. As nossas despedidas, então, né, do momento. Isso aí, Júlio. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, né? Em nome da Associação Cultural Guaranense, que é a mantenedora do Grupo Folclórico Polonês Águia Branca, agradece o convite e o espaço para a gente estar divulgando aí todas as atividades que a gente realiza dentro da nossa associação, né? A associação é de Guarani das Missões, é do nosso povo, é da nossa comunidade, então a gente fica esse agradecimento junto a você e toda a equipe também da Rádio Aliança. A gente tem as nossas atividades, língua polonesa, cursos, o próprio folclore. A gente também tem divulgações aí junto com parceiros, tio Vilmar Perso também, que tem junto aí com a irmã Rádio Guaramano um programa étnico, onde que também retrata as atividades da Associação Cultural, né? E a gente agradece do fundo do coração e convida a nossa comunidade guaranense e regional que nos assiste nesse momento aí a participar, vir junto conosco e conhecer mais um pouquinho sobre a nossa cultura polonesa, o Grupo Folclórico Polonês Águia Branca nesses 56 anos de história, de bagagem, com muitos anseios, vários convites, muitas programações, né, Vini? Amanhã a gente já vai estar indo para Ijuí na Expo Fest apresentar. Já em novembro a gente tem, no dia 22, tem a escolha das soberanas aqui de Guarani das Missões, da 17ª Polfest. No dia 29 a gente vai para Nova Prata, né? No Gnisco, junto ao ateliê da Cariane, lá em Nova Prata, a gente está indo lá. E também nas divulgações da 17ª Polfest, anseios também de ir à Argentina com convites, né? Então, as atividades que a gente realiza e, claro, convida toda a nossa comunidade a participar e a prestigiar o nosso trabalho, tá? E nosso muito obrigado. Vinícius. Júlio, agradeço profundamente a oportunidade que foi cedida a mim, ao colega Clóvis e a nossa entidade, né? E estamos aguardando a comunidade que se interessar, que quiser participar conosco, serão todos bem-vindos. E da minha parte seria isso. Bardzo dziękuję. To dobrze. Nós agradecemos imensamente, ficamos honrosos com a presença de vocês e aguardamos vocês quando vocês tiverem novidades ou quiserem colocar mais algo a nós. Por gentileza, entre em contato, para nós será uma honra sempre atendê-los. Obrigada, Cauã, mais uma vez. Hoje é segunda, né, Cauã? Que maravilha! E semana que vem tem só 3, viu, Cauã? É isso mesmo. Então, desejamos a todos vocês uma ótima noite dobrá nos wszystkiego dobrego na was. E
também, mais uma vez, agradecemos ao Supermercado Amigão aqui de Guarani das Missões, o Dote e a Preta, pela doação dessas guloseimas que nós vamos saborear com muito gosto a partir desse momento, assim que encerrar a live, ou seja, o podcast. Um abraço a todos, Bardo de Incuyeme e Bujaque.